Olá, é uma satisfação estar com vocês novamente hoje, trazendo mais um tema para a nossa reflexão. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de convidá-los a elevarem os nossos pensamentos a Jesus, pedindo as suas bênçãos, as suas luzes, para que possamos compreender, assimilar as lições que vão ser trazidas para nós hoje e agradecendo aos espíritos amigos que estão sempre conosco, nos auxiliando na nossa jornada, no nosso aprendizado. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, nos auxiliando hoje e sempre. Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema que está no Livro dos Espíritos, referente a uniões antipáticas. São as questões 939, 940 e 940A. E esse tema é muito interessante porque ele é muito recorrente no nosso dia a dia. Se não conosco, muitas vezes com pessoas que nós conhecemos ou histórias que nós ficamos sabendo, às vezes até mesmo no noticiário, né? E a questão 939, ela começa questionando, né? Kardec começa questionando os espíritos sobre a existência de relações que são criadas por afinidade, né? E outras que são criadas de uma forma diferente, vamos dizer assim, né? Em que a relação entre as duas pessoas ela não é harmônica. Então vamos começar lendo a questão 939 para a gente começar já a, vamos dizer assim, esmiuçar um pouquinho esse assunto. A questão 939 diz o seguinte: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a se unirem, como é que entre os encarnados frequentemente só existe afeição de um lado e que o outro, mais sincero amor, seja acolhido com indiferença e até com repulsa? Como é que em outras situações a mais viva afeição de dois seres pode se transformar em antipatia e às vezes até em ódio? Então vamos por partes. Primeiro, a gente tem que prestar atenção que Kardec começa apresentando uma realidade, né? Que os espíritos simpáticos são levados a se unirem, né? Então nós sabemos que a lei que rege as relações, né, é a lei da afinidade. Então nós sabemos que espíritos afins tendem a se unir, tendem a se aproximar, né, e desfrutar da presença e da companhia um do outro, porque lhes é prazeroso, porque lhes traz boas atenções, boas realizações, enfim. A afinidade que existe entre eles cria estruturas sólidas de amizade, de apreço e de amor. Então, Kardec já começa por aí, quer dizer, se essa lei é a lei que rege o encontro, né, dos espíritos, a aproximação dos espíritos, por que é que existe entre encarnados, frequentemente, afeições só de um lado? Né? E que o outro mais sincero amor seja acolhido com indiferença e até com repulsa. Então essas são aquelas relações, né? Aqueles encontros de almas em que só existe afeto, só existe afinidade de um lado. Então uma pessoa que é dedicada, que tem bons sentimentos, né, que nutre sentimentos amorosos, afetivos em relação à pessoa, né, ao seu parceiro ou parceira, e essa outra pessoa não retribui, né? Então são aquelas relações em que há uma doação muito grande de um lado sem uma reciprocidade do outro, né? E havendo muitas vezes repulsa,
né? As pessoas estão juntas, além de não se gostarem, além de não terem essa harmonia, né, em que ambos se gostem, existe ainda aquele sentimento de repulsa, muitas vezes, de um deles. Mas essas pessoas continuam juntas, né? Então, Kardec pergunta por que isso acontece? Né? E ainda continua com a pergunta: como é que em outra situação a mais viva afeição de dois seres pode se transformar em antipatia e às vezes até em ódio? Essa já é uma outra situação que ele coloca. A primeira, uma pessoa tem a afeição, a outra não tem. Essa continuação da pergunta coloca uma situação diferente, né? É a situação em que as duas pessoas nutriam afeição mutuamente e que, de repente, por alguma razão, essa afeição se desfaz e simplesmente brota, né, entre essas pessoas a inimizade, a antipatia e muitas vezes até o ódio, né? Então, que mecanismo é esse, né? O que acontece nessas situações que acaba causando esse rompimento dessas relações tão positivas e acabam se tornando relações tão perniciosas, tão negativas assim? E aí, então, os espíritos vêm e respondem detalhadamente o que acontece, né, nessas situações propostas por Allan Kardec. E eles começam dizendo assim: você não entende, mas isso é uma punição, se bem que passageira, né? Além do mais, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pela aparência e quando são obrigados a viver com a outra pessoa não tardam a reconhecer que não era mais do que um encantamento físico? Duas situações novamente. A primeira, uma punição. O que isso quer dizer? O que os espíritos estão querendo dizer? Nós sabemos que as nossas relações aqui na matéria, elas decorrem de relações anteriores, em existências anteriores e muitas vezes em fatos ocorridos inclusive na espiritualidade, né? Enquanto nós estávamos desencarnados. Então, os nossos encontros não são aleatórios, né? Sejam os encontros amorosos, sejam os encontros familiares, eles não são aleatórios. Então, essas relações existentes entre as pessoas, elas decorrem de relações anteriores, né? E muitas vezes, por terem sido relações perniciosas, prejudiciais no passado, elas se reapresentam, né? Às vezes num modelo diferente, né? Ou através dessas relações afetivas, né? De uma forma que aquele que tem um débito, né, ou aquele que causou uma situação infeliz anteriormente, receba essa punição. De que forma? Amando aquele, né, que por alguma razão que nós no momento não conhecemos, não ama. Então, essa aversão, muitas vezes, né, essa repulsa, muitas vezes, ela vem de existências passadas, de relações pretéritas, que foram relações infelizes. Então, aquele que eventualmente possa ter causado mal ao seu parceiro ou à sua parceira, eventualmente encontra novamente essa pessoa, né, e desenvolve por ela um amor que não é correspondido. Então, dessa forma é que ocorre essa punição, que, como disseram os espíritos,
ela é passageira, porque nós sabemos que não existe mal eterno, não existe sofrimento eterno, né? Tudo tem uma razão de ser, então tudo se desenvolve dentro de um formato e de um tempo necessário para a finalidade a que se destina. No caso, essa punição, ela pode ser de curta, média ou longa duração, de acordo com a necessidade. E eles continuam ainda. Além do mais, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pela aparência e, quando são obrigados a viver com outra pessoa, não tardam a reconhecer que não era mais do que um encantamento físico? Quantas vezes a gente não presencia relações que são criadas, que são construídas, né, em cima de uma primeira impressão, né, de uma atração física, né, em que o que interessa é a beleza física, são os predicados, né, são os atrativos do corpo físico dessas pessoas. Né? Então, é a mulher muito bonita, é o homem muito bonito, é uma característica muito marcante que leva o outro a se descobrir apaixonado. E nós sabemos que paixão e amor são coisas muito diferentes, né? Essa atração, ela vem de uma questão muito mais material, né? Que é a atração, que é o desejo físico, do que realmente um sentimento amoroso, né? E por conta disso, muitas vezes, baseado nessa impressão imediatista, né, que é a beleza, que ela é uma coisa efêmera, que pode desaparecer a qualquer momento, as pessoas se julgam apaixonadas, se julgam amando umas às outras, né, até o momento que se unem. E aí, dessa união, surge a realidade, né? Que essas pessoas que são bonitas por fora, não necessariamente sejam bonitas por dentro, né? Existe um ditado antigo que diz que para conhecer uma pessoa, a gente deve comer com ela 1 quilo de sal. O que isso quer dizer? Que para que a gente possa conhecer realmente alguém, né, para que a gente possa se afeiçoar, gostar ou não gostar, a gente deve passar um longo tempo com essa pessoa. E nós sabemos que o tempo é inexorável, ele traz modificações, né, ao nosso corpo, ele traz modificações à nossa aparência, ele traz modificações no nosso comportamento, né, maturidade ou imaturidade. Então, esse comer 1 quilo de sal significa que nós devemos dividir com essa pessoa o nosso tempo. E é nesse momento em que o tempo age sobre aquela aparência, né, sobre aqueles predicados que chamaram tanto atenção, ele simplesmente faz com que essas relações se desfaçam. Né? Porque aquela atração inicial, né, pelos predicados físicos acaba se dissipando, porque a pessoa já não é mais tão bonita, já não é tão jovem, já não é tão atraente, e aí as relações acabam se desfazendo. Então, aquele amor maravilhoso, perfeito, que todo mundo via, aquele casal perfeito, quando passa o tempo, acaba se dissolvendo a relação, porque ela foi construída em cima de predicados materiais, né, que são perecíveis, e não sobre predicados morais, espirituais, que são perenes, né, que eles simplesmente se perpetuam ao longo do tempo. Então, não se perde, né, quando se está envolvido emocionalmente com outra pessoa, através de laços do coração, esses laços não se perdem, ao passo que pela beleza, pela aparência física, pelos predicados, muitas vezes sociais até, né, não necessariamente físicos, mas atributos financeiros, status,
qualidades ou vantagens que possam ser obtidas a partir dessa relação, essas relações sim acabam se dissolvendo, porque elas são construídas sobre uma base que é absolutamente perecível. E aí os espíritos continuam a explicação. Não basta uma pessoa estar enamorada por alguém que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. É vivendo realmente com ela que poderá conhecê-la. É o que a gente acabou de falar, né? Então vamos comer esse quilo de sal juntos para ver se realmente esse amor, né? Esse sentimento todo é real. Quantos também não há nessas uniões em que a princípio parecem que não devem ser simpáticos, mas quando um e outro tiverem se estudado e se conhecido bem, eles acabam se amando com um amor carinhoso e duradouro, porque esse amor se fundamenta no afeto. Veja, essa é uma situação contrária, né? É aquela situação em que aparentemente são pessoas que não combinam, né? Que não têm aquela grande afinidade aparente, né? Que podem ter pensamentos diferentes, ideias diferentes, né? Visões de mundo diferentes, mas que a impressão ela é superficial. Quando essas pessoas se aproximam por algum motivo e começam a se conhecer, né, e começam a aprofundar-se nos pensamentos, nas ideias, né, nos conceitos uma das outras, elas acabam se apaixonando. Então são aqueles casais que muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, que casal mais improvável. Eles são tão diferentes, né? E na verdade essa diferença está só na superfície. Então quando eles se aproximam, quando eles se aprofundam, né? Como ele diz aqui, quando eles se estudam, né? Esse amor acaba aparecendo, porque ele é fundamentado no afeto, no reconhecer no outro as qualidades, as afinidades que os ligam. Importa não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo, e quando a ilusão material é dissipada, o espírito vê a realidade. Então, como nós somos espíritos e é o espírito que ama o outro espírito, não é o corpo que ama o outro corpo, quando nós nos deparamos com a realidade do outro, né, a realidade espiritual do outro, é que o relacionamento ou essa relação, ela se solidifica ou ela se desfaz de acordo com a base em que ela foi construída. E aí ainda há uma continuidade dessa resposta. Há duas classes de afeição, a do corpo e a da alma, e muitas vezes uma é confundida com a outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. Já a afeição do corpo é perecível. Daí porque, tantas vezes, aqueles que achavam que se amavam com o amor eterno passam a se odiar quando a ilusão acaba. São aquelas relações em que, por afinidades materiais, né, ou por interesses materiais, aquilo que sequer foi construído, né, que é a afetividade, ela degenera, né, para sentimentos negativos, aversão, repulsa, ódio, né? E aí que acontecem aquelas rupturas que nós olhamos e falamos assim, nossa, mas por quê, né? Parecia tudo tão bem, né? E no fim das contas acabam se tornando relações tão perniciosas muitas vezes, né? Então, essa é uma das justificativas. Existe o amor do corpo e o amor da alma, né? E o amor da alma, essa afeição da alma, que é a afeição verdadeira. A outra é só uma ilusão, é só a aparência. Na questão 940, Kardec continua com o seu questionamento.
E ele diz o seguinte: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é também uma fonte de sofrimento, tanto mais amarga quanto mais eles envenenam toda a existência? O que ele está querendo dizer aqui? Que essa falta de simpatia nas pessoas que vivem juntas, né, não é ainda um complicador, quer dizer, não envenena a existência toda dessas pessoas? E os espíritos respondem: muito amarga de fato, porém essa é uma das infelicidades das quais vocês frequentemente são a causa principal. Veja só, nós somos frequentemente a causa principal desta infelicidade, né? Dessa falta de simpatia. O que ele está querendo dizer com isso? Que muitas vezes a culpa não está no outro, a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é nossa, né? Porque muitas vezes, lembra que a gente falou lá em cima sobre o castigo, vamos dizer assim, né? A punição por algo que nós fizemos, é uma responsabilidade nossa, são situações que foram criadas por nós mesmos. E por conta disso é que acabamos sofrendo os efeitos através dessa infelicidade. E aí ele ainda coloca: para começar, são as leis humanas que estão erradas, pois, por acaso você acredita que Deus te constranja a ficar junto com quem te desagrada? E aí a gente vem trazendo essa questão das relações antipáticas, né, das uniões antipáticas, aquela máxima de que o que Deus uniu, o homem não separa. E que, teoricamente, isso diria, né, seria vamos dizer assim, a regra, né, de que uma vez casados, uma vez unidas, duas pessoas, elas não podem se separar, porque afinal de contas, se Deus uniu, o homem não pode separar. E na verdade, esse é um conceito que nós encaramos de forma equivocada, né? Porque Deus, por nos querer felizes, né, Ele jamais nos obrigaria a manter relações perniciosas, relações negativas, relações infelizes, né? Se ele uniu duas pessoas, ele uniu a partir do amor e jamais de qualquer outro sentimento que fosse um sentimento infeliz. Então, se essa questão de que se casou não pode separar mais e que colocam a responsabilidade disso nas mãos de Deus, é um equívoco. Né? Ele diz aqui: você acha que Deus iria querer te constranger, né? Te obrigar a ficar com alguém que te desagrada, que te faz infeliz? Jamais. Então, essa separação é sim possível, porque se não existe amor, não é uma união, vamos dizer assim, criada, né, a partir do amor de Deus. Então, ela sim poderia ser desfeita, né? E mais, nessas uniões, vocês normalmente buscam a satisfação do orgulho e da ambição mais do que a felicidade de um afeto mútuo. Então, vocês sofrem as consequências dos próprios preconceitos. Novamente, é aquele tipo de união que não é baseado no amor, na sinceridade, no companheirismo, e sim em orgulho, afeto, interesses. Quantas relações que são absolutamente inconsistentes se mantêm por questões sociais, por questões financeiras, por questões estratégicas, muitas vezes empresariais até, né? A gente tem notícia de muitas relações que elas não se desfazem porque seria ruim para os negócios, por exemplo. Então, essas relações são baseadas no orgulho, no interesse, né? E não na felicidade ou no afeto mútuo. Então, realmente não haveria por que serem mantidas, né? Nós sofremos as consequências das nossas decisões,
né? Quando nós decidimos, por interesse, manter uma relação equivocada, sofremos com isso e graças a nós mesmos, a nossas decisões. E a questão 940A, para finalizar, reforça, né, a pergunta. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Então, nesse caso dessas relações, né, equivocadas, não há quase sempre uma vítima inocente? E os espíritos respondem: e isso é uma dura expiação para ela. Mas a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre aquele que tiver causado essa desgraça. Se a luz da verdade tiver penetrado sua alma, essa pessoa colocará sua consolação em sua fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas desses infortúnios particulares também desaparecerão. Então ele confirma, sim, nessas relações em que um gosta e o outro não gosta, um ama, o outro não ama, há sempre, ou quase sempre, uma vítima, né? Uma vítima inocente. E aí ele confirma, sim, é verdade. E nesse caso, essa relação é uma expiação, né? Só que a responsabilidade da desgraça, né, a responsabilidade desse sofrimento recairá sobre aquele que causou o sofrimento. Então, nesse caso, essa pessoa, com a resignação, com o comprometimento, né, ele coloca aqui: se a luz da verdade tiver penetrado a sua alma, essa pessoa colocará a sua consolação na fé do futuro, no futuro, né? Então, nesse caso, ela saberá esperar um momento em que essa prova, em que esse sofrimento vai terminar. E nesse caso, num momento oportuno, ela terá condições, vamos dizer assim, de se livrar desse relacionamento injusto, né, prejudicial a ela. E os espíritos completam: de resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, né, as causas desses infortúnios particulares também desaparecerão. A partir do momento em que nosso moral, né, o nosso lado intelectual e moral evoluírem, que nós afastarmos esses preconceitos, né, de classe social, de beleza, de interesses financeiros, de nós focarmos, né, no que é verdadeiramente importante, que é o amor que liga as pessoas, que deve alicerçar essas relações, esses sofrimentos vão desaparecer, esses infortúnios, como ele diz, né, irão desaparecer também. Então, para nossa reflexão, até que ponto, né, os nossos interesses, né, se sobrepõem às nossas verdades, às nossas realidades, né? De que forma nós estamos construindo as nossas relações, né? Com afeto verdadeiro, com amor, ou a partir do orgulho, a partir do interesse, né? Da vaidade. Quantas relações são mantidas com essas bases tão frágeis, né? Que só geram dissabores, frustrações, desamor. Então, quando nós olharmos, né, para as relações, sejam as nossas, sejam as dos outros, aqueles que estão mais próximos de nós, tentemos olhar com olhos amorosos, né, para compreender que todos nós estamos ainda numa caminhada. Alguns já conseguem fazer essa diferenciação, outros não. Alguns têm conceitos diferentes dos outros. O que é importante para um pode não ser para o outro. O que é relevante, o que vale a pena, o que vale o sacrifício, o que vale o esforço para um, não vale para o outro. Então, todos nós estamos na mesma caminhada e todos nós estamos buscando de alguma forma esse amor,
né? Seja por que caminhos forem, nós estamos sim à procura desse amor. Então, para que a gente possa reforçar esses conceitos, eu sugiro a leitura do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens do item 8 a 10, né, que fala sobre a lei do amor. E ele pode fazer com que nós tenhamos uma visão um pouco mais clara, né, dessas relações e nos ajudar aí nas nossas relações interpessoais, ou nos possibilitar uma palavra, uma orientação ou apenas um olhar mais amoroso em relação àqueles que nos rodeiam. Ficamos por aqui dessa vez, esperamos que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade com as bênçãos do nosso Mestre Jesus e as graças dos nossos amigos espirituais. Muito obrigada e até a próxima.